vamos falar do livro, na verdade, de 3 livros hoje. Vamos falar de 3 personagens, 3 profetas que são chamados de profetas menores. Então a Bíblia tem um conjunto de 12 profetas, tidos como profetas menores. Não que eles tenham menor importância, porque às vezes as pessoas olham desta forma. Pelo contrário, eles têm profecias profundas, até mesmo sobre o Messias. Uma questão mesmo de tamanho do livro, da dimensão histórica e coisa do gênero. Então, por exemplo, nós vamos falar hoje sobre Oséias, Amós e Miqueias. Então você vai ter uma aula hoje sobre estes 3 livros. Você vai lendo e vai encaixando os dados históricos, os dados geográficos e assim por diante, e que você tenha um bom estudo. Bom, estamos falando primeiramente sobre o reino de Israel. Então a gente lembra, como foi falado, que o reino foi dividido depois de Salomão. Então o filho de Salomão, Roboão, ficou com a parte do sul, reino de Judá, e Jeroboão, que era um capataz dos trabalhos forçados do próprio Salomão, ele vai ser colocado como o rei das tribos do norte, das 10 tribos, que vai se chamar Reino de Israel, com a capital em Samaria, e a capital do reino de Judá, Jerusalém. O ponto a nós entendermos é que estes 3 profetas, eles vão ser contemporâneos e eles vão direcionar a sua palavra profética para o reino de Israel. Por isso que nestas aulas nós vamos abordar profetas menores que têm a palavra profética direcionada para o reino de Israel, o reino do norte. E a próxima aula nós vamos falar sobre Jonas. Muito bem, vamos relembrar, veja, agora nessa imagem, vamos nos situar aí no tempo, para ninguém se perder aí no quadro cronológico da Bíblia. Então, havia o Reino Unido de Israel, com Saul, Davi e Salomão, de 1051 até 931 a.C. Este reino vai ser dividido por causa do pecado de Salomão. Salomão se torna, na velhice, idólatra, formando 2 reinos. O reino do norte, que será chamado Reino de Israel, com capital em Samaria, que vai do rei Jeroboão até o rei Oséias. Então, 931 até 722, quando os assírios destroem o reino do norte. E o reino do sul, chamado de Reino de Judá, Roboão até Zedequias, vai durar um pouquinho mais, até 586, quando vai dar início a um outro período bíblico importante de muitos profetas, chamado exílio babilônico. Tá bom? Veja agora nesse mapa como ficou dividido o território. Então o reino de Israel, que era um reino desse tamanho, aliás, era maior ainda que o Salomão, você vê que o reino diminuiu muito. Então você tem um reino em amarelo de Israel, das 10 tribos do norte, com a capital em Samaria no meio, e esses 2 pontos verdes são as cidades religiosas. Eu já vou explicar um pouquinho que é Betel e que é Dan. Daqui a pouquinho eu explico. E o reino de Judá em azul, com a capital em Jerusalém. O ponto é, por que essas 2 cidades? Essas 2 cidades, Betel e Dan, elas passam a ser os pontos de adoração de Israel. Jeroboão não quer que o povo de Israel vá para Jerusalém adorar a Deus. Então, ele coloca um bezerro de ouro em Dan e um bezerro de ouro em Betel, obrigando o povo a adorar esses ídolos. Isso será conhecido como o pecado de Jeroboão e todos os reis de Israel vão praticar. Veja agora a lista dos reis de Israel que nós vamos falar hoje. Então, o reino de Israel começa com Jeroboão, todo mundo já sabe, em 931. Vamos passar todos os reis que estão aí, tá? E nós vamos chegar até o rei Zacarias, Salum, Manaém e Pecaías. Então, eu não sei se dá para te acelerar um pouquinho a imagem, mas é um pouquinho mais para frente. Mas nós vamos ver no final desse vídeo os últimos reis de Israel até a destruição causada pelos assírios. O ponto é que Oséias, Amós e Miqueias, eles vão estar no período de 755 até 710 a.C., exatamente aí. Então você vê Zacarias, Salum, Pecaías e Peca. E se você continuar, você vai encontrar Oséias, que foi o último rei de Israel. Então é interessante porque
E a profecia destes três, Oséias, Amós e Miqueias, acontece exatamente no final do reino de Israel, até a destruição dos assírios. Lembrando que começa com o fim do reinado de Jeroboão II. De todos os reis de Israel, claro que Acabe talvez seja o mais famoso, porque Elias o afrontou, casou com Jezabel e assim por diante. Mas o rei mais poderoso de Israel foi Jeroboão II. Jeroboão II foi o rei que mais ficou tempo no poder e o rei mais rico. Ele venceu, ele conquistou Damasco, Ramate. Então ele fez com que o reino de Israel crescesse, sendo que o reino tinha diminuído, e ele foi muito rico. Então nós vamos entender como esse processo de riqueza de Israel vai piorar a idolatria no próprio reino. Então nós vamos começar estudando o livro de Oséias. Então Oséias é o livro que está depois do livro de Daniel. Oséias, que a palavra no hebraico significa salvação, né? Inclusive é uma palavra muito próxima de Yeshua, né? Oséias e Yeshua, que é Jesus, que é também salvação. Então Oséias, ele vai profetizar em uma época, no final de Jeroboão II e esses últimos reis, que predominava corrupção, imoralidade, instabilidade familiar, a família não tinha mais valor, problemas sociais gravíssimos, porque o reino estava rico, mas a riqueza concentrada nas mãos de alguns, e muitas pessoas pobres, completamente fora daquilo que era a determinação da lei de Moisés, uma lei de equilíbrio, que as pessoas tinham acesso à terra, que as pessoas plantavam, que elas tinham uma condição econômica justa. Então vai ser um reino marcado pela injustiça. Vamos começar lendo como foi o processo profético de Oséias, como foi a prática dessa profecia, que é realmente uma figura muito interessante. Vamos ler o capítulo 1. Vamos lá, Oséias capítulo 1. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel, para lhe perdoar. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Então o Reino do Norte, de 931 até a sua destruição em 722, ela vai ter uma única prática, a prática da idolatria. Todos os reis vão afrontar a Deus, vão desagradar a Deus e vão adorar ídolos. O ídolo mais adorado era o ídolo colocado pelo próprio Jeroboão, que está na figura do bezerro de ouro, que estava em Betel e estava em Dan. Mas alguns reis vão trazer deuses estrangeiros. Por exemplo, Acabe, que traz Baal, a figura masculina, e Astarote, que é a figura feminina, que são deuses de Canaã, dos povos de Canaã. Astarote também colocada como o poste ídolo. Então olha que coisa gravíssima, né? Nós temos outras figuras ainda, mas olha como, além da idolatria do bezerro de ouro, ainda tinha idolatria de deuses de fora. E isso foi cada vez mais desagradando a Deus. Então esses profetas vão liberar palavras de juízo. Eles vão anunciar que a destruição de Israel estava chegando. Que estava chegando e viria por parte de um povo muito maior. E a figura que Oséias vai utilizar é a figura da prostituição. Então ele vai fazer um comparativo que a idolatria, que é adorar outro Deus e não o Senhor, é igual a se prostituir, é igual a adulterar. Vai usar a figura do adultério.
Então, olha só, é meio que sinistro, não é? Deus fala assim para o profeta: olha, você vai ministrar o povo como que um teatro, uma prática mesmo. Você vai casar com uma prostituta adúltera e vai ter filhos com ela. Então, imagina, né? O profeta sonhava com uma moça, talvez virgem, toda certinha, e de repente Deus fala: não, você vai casar com uma prostituta e vai falar isso para o povo, que Israel se comporta como uma prostituta adúltera e que você vai representar Deus. Então ele usa essa figura para ministrar a prática da idolatria do povo de Israel. E o profeta tem 3 filhos. Nós temos aí 3 filhos com essa mulher. Então o primeiro filho vai dar o nome de Jezreel, que é o nome de um vale que está no norte de Israel. E por que dá esse nome? Porque Deus profetiza através disso, falando que haveria justiça pela prática de Jeú. Quem é Jeú? Jeú é um rei que vem muito antes destes profetas, e é um rei que fez a justiça contra Jezabel e Acabe. É um homem que Deus levantou pela palavra de Eliseu e de Elias, que ele exterminou todos os filhos de Acabe para cessar a prática da idolatria que veio de Jezabel. O problema está que Jeú derramou também sangue inocente. Ele derramou sangue de alguns nobres que vinham da tribo de Judá visitar Acabe. E este sangue inocente foi cobrado. Por isso que houve a profecia, que toda a casa de Jeú seria exterminada, porque ele praticou uma injustiça. Outro nome dado, que é muito estranho, né? Não favorecido em português, que é a palavra Lo-ruama. Então esse nome que foi dado ao segundo filho, né? Ou à segunda filha, Lo-ruama, simboliza o quê? Que acabou a misericórdia de Deus. Deus não tem como ser mais misericordioso. Por quê? Porque o povo de Israel preferiu os ídolos e os deuses estrangeiros do que adorar a Deus. E o terceiro filho, chamado de Lo-ami, que significa não meu povo, significa que Israel deixou de ser o povo de Deus. Será mesmo? Naquele momento, sim. Mas também há a profecia de que o povo de Israel voltaria a ser o povo de Deus com as práticas corretas. Vamos ler essa profecia. Vamos lá, Oséias capítulo 1. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Exatamente o que nós vivemos agora, porque de Israel virá o Salvador e como uma multidão mesmo, porque nós somos, através de Jesus Cristo, também o povo de Deus. Então aqui é uma palavra apontando para aquilo que aconteceria a partir da graça, a partir do Novo Testamento. Há outras passagens muito conhecidas e passagens que são utilizadas no Novo Testamento por Jesus, pelos próprios apóstolos. Vamos ler estas 2 passagens. Vamos lá, Oséias capítulos 4 e 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Exatamente esta última passagem que Jesus repreende, né, os fariseus lá no Evangelho de Mateus. Realmente, uma palavra que diz tudo, né? Que adianta sacrificar, que adianta ter a prática do culto se não conhece o Deus que está prestando o culto. Estranho, né? Pois é. E Oséias 11:1 é uma profecia clara sobre o Messias. Então todos esses profetas têm palavras que vão apontar para o Messias. Nesse caso, ele profetiza que Jesus, o Messias, passaria um tempo no Egito. E a gente sabe que isso se cumpriu, porque Herodes, furioso, queria
matar todas as crianças menores de 2 anos, quando soube pelos 3 reis magos que o Messias havia nascido naquela época, com mais detalhe na cidade de Belém. Então, amparado e direcionado por um anjo, José e Maria fogem para o Egito com Jesus. Então fechamos o livro de Oséias e vamos para o próximo profeta contemporâneo, também no final do Reino do Norte, chamado Amós. A palavra Amós no hebraico significa carregador de fardos, né? De sacos com peso. Já vi que enquanto um era salvação Oséias, o outro já torna o negócio bem mais difícil, bem mais pesado. E Amós, ele é uma figura muito, muito interessante, porque ele não era um cara formado para ser profeta. Ele não tinha uma formação sacerdotal. Ele era um homem muito simples. Ele era um boiadeiro, pastor, cuidava de ovelhas, de rebanho, de gado, e ele era um agricultor. Ele cultivava sicômoro. Então, o que é um sicômoro? É como que uma figueira dá um figo, mas é um figo de baixa qualidade. Ele veio de uma cidade da tribo de Judá, ainda que ele tenha vindo da tribo de Judá, a profecia dele é para o reino do norte, para o reino de Israel. Então ele sai ali da região de Judá para ministrar o povo de Israel. E ele começa o livro dando um detalhe histórico interessante de um terremoto que aconteceu e provavelmente foi durante o final do período do reino de Uzias em Judá. E alguns estudiosos, por causa de um texto de um historiador da época chamado Flávio Joséfo, em que ele fala no seu livro que esse terremoto aconteceu por causa do pecado do rei Uzias de Judá. É um rei que nós vamos estudar daqui a um tempo. Esse rei, que foi um rei poderosíssimo em Judá, temente a Deus, um dia deu a louca nele, vamos colocar assim, né? E ele foi para o templo para queimar incenso, sendo que não era o dever dele. Só os sacerdotes podiam queimar incenso. Ele acaba morrendo com uma lepra na testa. Diz Flávio Joséfo que quando nasceu essa lepra, houve um terremoto ali na região. Bom, ninguém sabe se realmente isso arqueologicamente é comprovado. Mas é muito interessante porque vai bater com a época em que Amós começou a escrever este livro. Então Amós, eu queria até colocar aqui um mapa, que acho que isso vai facilitar bastante para a gente. Vamos lá. Então ele vai vir dessa cidade lá embaixo chamada Tecoa, muito próximo de Jerusalém, e ele vai subir em direção a Betel. Então Betel fica ali ao norte. Betel já pertence ao reino de Samaria, o reino do norte. Por que ele vai profetizar em Betel? Porque Betel era o lugar onde estava um dos ídolos, um dos 2 bezerros de ouro colocado por Jeroboão. Então, ele vai viver mais ainda, Amós, ali na pregação em Betel, este momento de riqueza e de prosperidade do reino de Israel com Jeroboão II, que tinha conquistado Amate e Damasco. Então, qual que era o sentimento do povo na época? Vai tudo bem, a gente tem dinheiro, vamos continuar aqui na idolatria porque está confortável. E aí eles também estavam assistindo os outros povos sendo destruídos pelos assírios. Então, Deus, ele também julgou os inimigos de Israel. Inclusive, Amós, nos primeiros capítulos, ele vai dar a sentença de cada um dos inimigos de Israel. Mas não quer dizer que Israel iria passar ileso por causa do seu pecado. Então, o livro de Amós se divide em várias partes. Do capítulo 1 até o capítulo 2, são 8 profecias. Depois, dos capítulos 3 a 6, 3 sermões, lições, né? Depois, 5 visões, dos capítulos 7 até o 9. E termina o livro com 5 promessas, e promessas belíssimas que nós vamos ler agora. Vamos lá, Amós capítulo 9.
Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, e edificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Então esta bela passagem é situada pelo apóstolo Tiago, no capítulo 15 de Atos, né? Aquele momento do concílio de Jerusalém, que estavam decidindo ali, afinal, os cristãos estrangeiros, eles devem circuncidar como os judeus? Ainda bem que decidiram que não precisa da circuncisão. E o apóstolo Tiago usa exatamente este texto para encerrar o assunto. Vamos falar agora, para encerrar, de Miqueias. Miqueias, assim como Amós, ele também é originário, né? Ele veio também da tribo de Judá, de uma região muito próxima dos filisteus. Miqueias significa quem é como o Senhor, em hebraico. E ele vai ministrar tanto para o reino de Israel, como também para o reino de Judá. Então, nós vamos aqui usá-lo como contemporâneo de Oséias e de Amós, mas ele não fala só com o reino de Israel, ele também vai falar com o reino de Judá. Vamos ver aí qual o período, né, dos reis de Judá em que Miqueias se situa. Vamos lá. Então, nós sabemos que o reino de Judá começou com Roboão. Vão passar muitos reis, como você está vendo aí na tela, e vai chegar até Jotão. Então, esse período que eu estava falando até agora, de Amós, né, de Miqueias, no caso de Oséias, são esses os reis de Judá: Jotão, Acás e Ezequias. E a gente sabe que o reino de Judá vai acabar em 586 por causa da destruição causada pelos babilônicos em Jerusalém. Então Miqueias, ele vai profetizar o juízo de Deus, principalmente contra o caos social que está acontecendo nos dois reinos, tanto em Israel como em Judá. Havia, infelizmente, né, naquela época, muita desigualdade social, como acontece agora nos fins dos tempos também, né? No fim dos tempos ainda isso acontece. Enfim, é muito triste, mas naquela época estava pior por causa da idolatria. A idolatria do reino de Israel, como já estudamos, era uma prática, e no caso de Judá, o reinado de Acás, o pai de Ezequias, um dos reis mais idólatras de Judá. Então, pela desigualdade social, vem essa figura profética Miqueias, também um homem simples, um aldeão, um homem do povo, e que vem profetizar contra a prática abusiva dos nobres ricos, mas também vem anunciar a promessa do Messias. Então o livro vai se dividir num trecho falando só sobre o juízo de Deus, nos 3 primeiros capítulos, depois capítulo 4 e 5 sobre a restauração de Judá e Israel, e termina com o arrependimento. Vamos ler então uma passagem que vai falar sobre o nascimento de Cristo, aonde seria, e exatamente fala sobre a restauração prometida para Israel, encerrando o estudo de hoje. Vamos lá, Miqueias capítulo 4 e 5. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra.
mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. E não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse, porque todos os povos andam, cada um em nome de seu Deus. Mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então você viu aí a promessa do reino de Deus que viria através de Jesus Cristo e a cidade aonde Jesus iria nascer, a cidade de Belém. Também no capítulo 5 nós vemos o juízo que é prometido por Deus contra a idolatria praticada em Judá e também em Israel. Assim nós encerramos 3 profetas menores contemporâneos, Oséias, Amós e Miqueias. Antes de nós revisarmos, quero dar a dica Gospel Bay de hoje, que é a coletânea da formação apostólica. Você que quer desenvolver a sua vida ministerial, o seu chamado, você precisa estudar e se preparar. Então nós temos aí 3 livros para que você se prepare tanto no Centro de Estudos Apostólico, como para você praticar também no ministério aonde você congrega. Nós temos a formação de aspirantes que ensina a visão apostólica, o que é a igreja, a visão da igreja de Cristo. A formação de diáconos, que é como atender ao corpo de Cristo, como servir o corpo. E de presbítero, desenvolvimento na palavra e na administração da igreja. Um trabalho de 30 anos compilado para que você exerça o seu ministério com qualidade e com zelo. Adquira esta coleção com preço muito acessível e especial e pagamento facilitado no site gospelbay.com.br ou pelo telefone 3500-1222, você vai receber com toda a comodidade e segurança na sua casa. O Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. Vamos revisar sobre Oséias, Amós e Miqueias? Na aula de hoje, estudamos 3 profetas contemporâneos aos últimos anos do Reino de Israel do Norte, no período do ano 755 até ano 710 a.C., uma época de corrupção, imoralidade, instabilidade familiar e problemas sociais, mesmo com as riquezas e conquistas do rei Jeroboão II. São eles, Oséias, que casou com uma prostituta para comparar o relacionamento de Deus com Israel. Ou seja, Deus compara a idolatria de Israel como prostituição e adultério. Amós, o boiadeiro, condenou a luxúria dos ricos e profetizou que o tabernáculo de Davi seria novamente erguido em Cristo. Por fim, estudamos Miqueias, profeta que profetizou contra o caos social de Israel e Judá e anunciou o local onde o Messias nasceria, a cidade de Belém. Maravilha! Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.